Queridos irmãos, boa noite. Ao trazermos a exame o tema Seguindo com Cristo, nós devemos levar em conta que a nossa trajetória, em nos fazendo, nesta oportunidade da encarnação, seguidores do Cristo, precisamos levar em consideração as passagens evangélicas em que Ele nos instruía sobre o nosso comportamento, sobre o que deveríamos levar em consideração, nos advertia diante das dificuldades, mostrava, afinal de contas, qual era o roteiro existencial daqueles que assumiriam a função de servos do Cristo. Por fim, chegando mesmo a fazer a sugestão daquelas recompensas que caberiam àqueles que se aplicassem no caminho evolutivo. Essa passagem evangélica que é necessária de ser investigada por aqueles que se dizem seguidores do Cristo, está contida no Evangelho de Mateus. Particularmente, estamos nos referindo ao capítulo 10. Ali há, digamos, a reunião destas instruções aos apóstolos. Falava ele aos 12 apóstolos. Mas também podemos coligir estas informações com o Evangelho de Lucas e com o Evangelho de Marcos. Mas ali se encontram esparçadas estas considerações, que em Mateus se encontram reunidas. É por isso mesmo que iremos nos deter ao Evangelho de Mateus, e aqui e ali fazer outras considerações atinentes a essas considerações que o próprio Cristo vinha nos trazer há 2000 anos. Importa nos dizer que o olhar sobre o Evangelho de Mateus tem trazido a atenção muito focada naqueles capítulos dos 5 ao 7, naquilo que se convencionou chamar do Sermão do Monte e as consequências que ali adviriam das instruções que eram dadas do bem viver, do viver em comunhão com Deus, em que o Cristo nos informava sobre as bem-aventuranças, nos fazia uma exortação para que fôssemos luz da vida, sal da terra, e nos concentramos muito nessas recomendações do Sermão do Monte. Mas há essa passagem toda rica em ensinamentos, contidos no capítulo 10, que é necessário que façamos uma investigação mais detida. O capítulo inicia-se por dizer que havia junto ao Cristo 12 apóstolos, e os cita nominalmente. Mas nos interessa dizer que a partir de um certo instante, o evangelista informa que a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E nós, em geral, quando vimos essas passagens evangélicas, pensamos que são recomendações de Jesus aos 12 apóstolos e não nos sentimos tocados por essas recomendações. Mas, afinal de contas, as recomendações dadas aos apóstolos remete-se para os dias atuais e para os dias que seguem a todos aqueles que desejam se aproximar do Cristo Jesus. E falava mais, que as instruções iniciavam-se por dizer: não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Logicamente que se observarmos a passagem evangélica unicamente da forma literal, vamos conceber que não nos compete esse tipo de argumentação, porque ele está falando para não ir pelas estradas que levam aos gentios ou às cidades dos samaritanos, mas que observássemos as ovelhas perdidas de Israel. E nós nos consideramos já distanciados daquele ambiente geográfico em que Jesus falava para nós.
Mas a Israel que Jesus fala, a geografia de Israel, se remete para os dias de hoje e precisamos ver o caráter simbólico que tinha. Para os dias atuais, é preciso que entendamos que não devemos agir com proselitismo com aqueles que não pensam conforme nós outros. Que não devemos nos impor a nossa forma de pensar a quem não pensa como nós mesmos. Mas que primeiro atendamos aqueles que se sentem perdidos nas suas religiões, que eram os filhos de Israel, as ovelhas perdidas de Israel que estavam perdidas. Então todo o encaminhamento do verdadeiro cristão não é o de se impor aos outros. Imaginemos o espiritismo hoje, como o cristianismo redivivo, querendo se impor às outras religiões. Não é este o comportamento que o Cristo já nos orientava há 2000 anos. Não vá pelas estradas dos gentios. Não era que ali dizia não vale a pena, é que não faça se impor a sua pregação a quem não tem o preparo devido para receber a mensagem. Nem mesmo vá às cidades dos samaritanos, porque eles já eram, digamos assim, com as suas convicções muito fortes, muito claramente definidas. Não vá se impor diante dos samaritanos, fazendo-se dizer, porque os judeus consideravam os samaritanos como menores, não vá se impor a eles. Antes, atenda aos reclamos daqueles que se sentem ovelhas perdidas na casa de Israel. Então, esta é uma recomendação que nos cabe para os dias atuais, para que nunca nos achemos donos da verdade, porque nos falamos cristãos, mas que nos comportemos com os nossos gestos, nossas atitudes de forma cristã, porque certamente as ovelhas perdidas da casa de Israel certamente se farão aproximar-se e poderão colher dos seus exemplos e das suas instruções aquilo que é necessário para as suas vidas. Mas logo em seguida ele diz: pondo-vos a caminho, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. E muitos são os que hoje mesmo, vendo as situações que vivenciamos no planeta, situações de guerra, violência urbana, as questões políticas, econômicas, as grandes distorções sociais, e dizem, o mundo parece caminhar para um lugar pior. Como é que Jesus há 2000 anos dizia, aproxima-se o reino dos céus? Como se Jesus estivesse falando de que estava próximo o reino dos céus, porque aproximava-se o tempo do reino dos céus. Ou mesmo que estava próximo o reino dos céus, porque ficava uma localidade próxima, que pudéssemos acessar facilmente. Mas não era isso que o Cristo nos dizia. Porque em outra passagem em Lucas ele elucida, o reino de Deus está dentro de vós. E se o reino de Deus está dentro de vós, está próximo. Só que nós não observamos esse reino de Deus próximo de nós e ficamos esperando um reino de Deus externo, que independente do nosso comportamento, se venha chegar a nós. O grande desafio que o Cristo nos revelava era que o reino de Deus está próximo de cada um de nós, e já estava aquela época, mas é que é preciso que despertemos para essa realidade, sintamos o Cristo interno que habita em nós, a centelha divina, e desta forma o reino de Deus está próximo de nós. E mais adiante ele falava, na sequência do Evangelho, a missão a ser desempenhada. E dizia, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos desencarnados. E a recomendação clara, de graça recebeste, de graça dai. É uma recomendação fortíssima, porque em última instância nos convoca a todos a atender esses impositivos, porque existem enfermos à nossa volta, existem os mortos. Certamente que alguém irá dizer, mas eu não tenho capacidade de ressuscitar mortos.
Mas quantos mortos existem na carne? Mortos na depressão, mortos na ansiedade, mortos na desilusão, num não viver dentro da vida, necessitados de serem ressuscitados, animados, vivificados, chamados à beleza da vida, à alegria de viver. E Emmanuel diz: certamente que não poderás ressuscitar os mortos, mas ajuda a vivificar os mortos na carne. São todas absolutamente tarefas possíveis de serem realizados por aqueles que se têm boa vontade e que quer se fazer efetivamente discípulo do Cristo Jesus. E fala mais para limparmos os leprosos e também atuar sobre os espíritos obsessores. Muitas vezes nos dizemos: mas eu não tenho essa capacidade, eu não tenho uma mediunidade. Mas tem algo extraordinário que o Cristo nos ofereceu, que é a mentalização, o pensamento voltado ao bem, a oração intercessora. Porque quando oramos e quando pensamos pelo bem daquela pessoa, estamos levando verdadeiras bênçãos em forma de energia, não que seja unicamente nossa, mas porque nos conectamos com o alto, e do alto provém a energia vitalizadora, que irá auxiliar aqueles irmãos que estão passando por processos obsessivos e também os enfermos da carne. Porque se é verdade que hoje a lepra não é mais causa de grandes preocupações, mas há os que são leprosos da alma e que precisam de um conselho, precisam de uma mensagem edificadora, para que possam efetivamente limpar as suas chagas morais, que aturdem os que hoje andam conosco na jornada destes tempos de transição. Mais adiante vem a recomendação que foi ela que transformou de forma irreversível a vida de Francisco de Assis. Quando ele viu essa mensagem falada em uma missa, e ele, como era um espírito extraordinariamente evoluído, afinal de contas era a reencarnação do evangelista João, quando ele percebe a mensagem poderosa contida nessa passagem: não vos provereis de ouro nem prata, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforje para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário do seu sustento. Ele disse: mas é isso que eu quero, é isso que eu quero viver, é isso que eu peço. E ele, que já havia saído da casa do pai, que andava nos arredores, ajudando os mendigos, ajudando os leprosos, mas tinha uma vestimenta, que era uma vestimenta própria dos ermitões, que andavam pelas cercanias das cidades pregando. Ele disse: mas isso é muita coisa. E ele se despe daquela roupa e vai colocar uma roupa que era típica dos sacos de mantimentos, e ele se veste com aquele saco de estopa, e ao invés de cinto, que em geral as pessoas usavam, porque era um cinto onde colocavam uns sacozinhos de moeda e tudo mais, como ele não iria se amoedar, aceitando a recomendação do Evangelho, ele unicamente se fez amarrar com um cordão tosco e amarrou em 3 cordões, com 3 nós. E assim andou, sem sandália. Unicamente fez questão de que a estopa tivesse um capuz, que ele cobrisse a cabeça, porque aquele formato do vestimento dele, com o capuz, os braços em direção às pernas, era como se a cruz estivesse sempre com ele, a salientar, portanto, o seu compromisso cristão. E ele assim considerou fundamental essa passagem evangélica. Mas olha que coisa fantástica que o Cristo vinha nos informar até então, de nos fazer uma mensagem de desapego profundo, para que nos desapegássemos
destas riquezas materiais. Aquela recomendação de não andar com 2 túnicas, 2 vestimentas, porque era comum aos viajantes andar com 2 túnicas, uma dentro do corpo muitas vezes, ou amarrada no cinto, porque era uma forma de você trocar roupas, ou quando fizesse frio, vestir as 2. E a recomendação era tal de entregar-se todo as condições que fossem oferecidas pelo Pai Celestial. Viver o Evangelho em plenitude era se entregar a Deus. Como dizia Francisco de Assis, é lançar-se no abismo de Deus. E, dessa forma, ele não se fez acompanhar de nenhuma túnica, Francisco de Assis, aceitando a recomendação do mestre Nazareno nestas passagens. Todas essas recomendações que estão no Evangelho de Mateus, ditas pelo Cristo, é uma convocação a nós outros, para que possamos treinar a nossa confiança na providência do Pai, porque Ele mesmo dizia: não deixarei passar fome nem mesmo a um pardal. E nós nos colocamos com graves apreensões por essas situações econômicas que aí estão e perturbam tanto as nossas vidas, que nos lançamos em impropérios contra os nossos semelhantes, porque pensam dessa forma ou daquela outra, esquecendo-se de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, porque só vamos contribuir com a sociedade que está em desalinho, com a economia que está em crise, com a paz nas nossas cidades e no mundo, se nos pacificarmos, se buscarmos dentro de nós as condições para nos renovarmos em amor, tal como Francisco o fez, porque ele sabia que seguir o Cristo seria efetivamente cumprir uma trajetória de se despir dos valores materiais. E ele fazia recomendação e dizia-nos: para que o dinheiro? Porque quanto mais dinheiro se tem, nos preocupamos em guardá-lo, nos preocupamos se vão roubá-lo, nos preocupamos em ter mais. Essas preocupações fazem com que a nossa cabeça, o nosso coração fique tão cheio que não deixamos espaço para que Deus adentre dentro de nós, no nosso coração. Então é preciso esvaziar-se dessas preocupações cotidianas. É lógico que vamos trabalhar, é lógico que o dinheiro vai ser necessário para a manutenção, mas não é ele que rege a nossa vida. Porque se assim o fazemos, encontramos espaço para que Deus e sua luz divina penetre o nosso coração. E há uma recomendação que as pessoas até hoje levam como se fosse uma recomendação dura de Jesus, mas não há nada de dureza. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não o for, torne para vós a vossa paz. E aqueles que imaginam dizem: bom, eu vou por aqui, vou chegar a algum canto para realizar a minha missão evangélica, mas eu acho que fulano, ciclano, beltrano não é digno, então não me interessa realizar, eu só vou a quem é digno. Mas na realidade a mensagem do Cristo nos dizia: indagai quem é digno, e aí ficai até vos retirardes, no sentido de que deveria se experimentar a aproximação com quem já tinha uma receptividade àquela mensagem, sem nenhuma forma de exclusão dos demais, porque ele mesmo dizia em outras oportunidades: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E havia a recomendação de que quando entrasse na casa, saudai-a. E Francisco de Assis tinha por costume, seguindo a mensagem evangélica,
paz a esta casa. É uma recomendação que está em Lucas também, que o próprio Cristo realizava. Ao entrar em uma casa, que a paz esteja nesta casa. E é uma recomendação para nós outros. Às vezes sentimos uma certa, digamos, vergonha de adentrar na casa e dizer, a paz esteja nesta casa. Mas vamos com o pensamento. Cheguemos a uma casa que vamos visitar e pensemos com muito amor e carinho que a paz esteja nessa casa. Já está dado o recado, o pensamento tem força extraordinária. E aí, como Cristo logo em seguida disse, e se alguém vos não receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacode o pé, sacode a poeira dos pés. E mais adiante vem uma coisa mais forte. Em verdade vos digo que no dia, fazem a tradução no dia do juízo, uma tradução incorreta, no dia do karma ou no dia da resolução daquela existência, haverá menos rigor para a terra de Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. E as pessoas dizem, olhe como Cristo age de forma dura, como Cristo é duro, é para limpar o pó daquela casa, porque é assim que a gente faz, né? Tem gente que age diante dos outros e diz, olhe, eu me sinto tão mal naquela residência, ou então eu não gosto dessas pessoas, que passei por essa casa, limpei o pé, porque dela eu não quero nem um pó. É uma forma grosseira que não caberia o Cristo dizer, mas era um costume entre os judeus, quando eles iam, como os judeus eram absolutamente orgulhosos, eles quando iam em terras dos gentios e voltavam à terra de Israel, limpavam os pés, era um costume. Mas a mensagem do Cristo tinha um aspecto simbólico ali, dizer, naquela casa em que não foste recebido, como sabia que os discípulos ainda tinham as suas vaidades, o seu orgulho, fazia clareza na mensagem para dizer que era necessário tirar o pó. Mas o pó, de que forma era o pó? Emmanuel elucida essa situação dizendo que muitas vezes, quando fazemos uma pregação, digamos eu aqui, ao fazer a palestra, algumas pessoas irão gostar, outras não irão gostar. Digamos que algumas não irão gostar. E eu ficasse, mas olha, vim com tanta boa vontade de realizar essa palestra e não gostaram da minha palestra. Em geral, as pessoas que se sentem dessa forma, se sentem machucadas na sua vaidade, no seu orgulho. E muitas vezes gostaria de limpar o pó daquele local. Mas não é isso que o Cristo diz. O pó a ser retirado é exatamente o pó do orgulho, o pó da vaidade, o pó daquilo que nos fez ficar vinculados com mágoa, com rancor, com despeito, porque não fomos atendidos nas nossas vaidades. E ele dizia, diante de pessoas que não querem te ouvir, ou que não te ouviu adequadamente, ou que te lançou impropérios, tira o pó da mágoa, tira o pó do orgulho, tira o pó que te vincula a essas agressões e vai em paz. Era essa a questão, porque ele dizia, se chegas a uma casa e saúda, que a paz esteja nessa casa, mas os que estão na casa não querem ser receptivos a essa paz, que a paz torne para ti. Não é no sentido de dizer que estes fiquem sem paz e que você fique com paz. É que simplesmente não há sintonia. Paz íntima é sintonia com o divino. Se a pessoa chega de boa vontade a uma casa, desejoso de que a paz se estendesse àquela casa, ele está entrando em sintonia vibratória para levar aquela vibração à casa. Mas aí, se não há sintonia, não tem como essa vibração chegar a quem nós queremos que chegue. E aí ela torna para nós outros. Mas não é uma situação de vingança, de chegar a dizer, já que não me aceitaram, que não fiques com paz e a paz venha para mim. Porque não é assim que Jesus
age com relação a nós outros. Então tem muita gente que lê o Evangelho de forma literal e fica sem compreender e acha Jesus alguém que ele não era, alguém rigoroso, vingativo, despeitado porque as pessoas não ouvissem, recomendando aos apóstolos que limpassem os pés porque estavam zangados por não serem recebidos. Não é isso. Muito pelo contrário, era uma recomendação para não se deixar levar por essa energia negativa que se dirige àqueles que não compreendem a mensagem evangélica, dirigem àqueles que se fazem servidores do Cristo. Agir em paz, traga a mensagem de paz e leve a sua paz, porque se não houver sintonia, a paz vai retornar para ti. Haverá outro momento em que esse que ficou inquieto, não receptivo, chegará a ser receptivo, porque aconteceu com nós outros. Há 2000 anos que o Cristo nos convida e rejeitamos, e erramos, e dizíamos, isso não faz parte da minha existência. E agora, como estamos todos tocados por essa mensagem, porque sabemos que ela é redentora, que ela nos leva à felicidade, que ela nos encaminha para a luz divina, aí estamos, buscando superar essas injunções que ainda nos prendem à matéria. Esse é o grande desafio. Emmanuel, na mensagem O Pó das Sandálias, elucida isso cristalinamente, para que não fiquemos com desânimo diante das dificuldades quando nos lançamos à tarefa no bem. Quantas pessoas se lançam, eu vou realizar o bem. Na primeira dificuldade, cai fora. Eu fui no hospital, não fui bem recebido, eu fui ali no asilo, houve uma dificuldade, não dá certo. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ser recebido efusivamente, de braços abertos. Alguém dizendo, como você é bom. Mas não era isso que o Cristo veio nos ensinar. Fazer, produzir, amar, servir, sem pedir nada em troca. E fazia recomendações a nós outros, dizia, atenção, eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Tornai-vos, pois, prudentes, como as serpentes, mas sede simples, como as pombas. Então era necessário cultivar uma certa prudência, mas nunca deixar de ser leve e simples, como as pombas. E fazia mais, cuidado, porém, com os homens, porque eles vos perseguirão e os levarão aos governantes, e eles vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença deles e tereis graves testemunhos. Quando vos entregares, não vos preocupei como ou o que falareis, porque naquela hora vos será dado o que direis. Pois não sois vós o que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Então é uma mensagem fantástica. Ele afirmava, não era para aqueles apóstolos, porque não só aconteceu com eles, aconteceram com todos os outros que o seguiram. A trajetória de Chico Xavier é um atestado disso. Quantas dificuldades Chico teve que levar para levar a mensagem evangélica. Quantos desafios Madre Teresa de Calcutá teve que realizar. Estes que estão agora próximos de nós, suas existências. Porque trabalharam em nome do Cristo. E foram perseguidos, e foram acusados, levantaram contra eles calúnias, trabalharam contra o trabalho que eles realizavam. E ele dizia, não te preocupeis com o que irás falar, porque quem é servidor do Cristo entra em grande sintonia com o mais alto, e naquelas horas, falamos coisas que dizemos, eu nem sei como é que eu falei aquelas coisas, porque estamos inspirados pelo mais alto. Quem coloca o seu coração a serviço do bem,
encontra palavras para os momentos mais difíceis, que só são possíveis porque nos chegam do alto. E não foi outro a nos dizer que isso aconteceria exatamente dessa forma. Foi Ele, o caminho para a verdade e a vida. Mais adiante Ele nos fala de tudo o que viria a acontecer, porque irmãos iriam entregar irmãos à morte, e pais entregariam os filhos, e os filhos se levantariam contra os pais, e os farão morrer, e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem suportar até o fim será salvo. Olha que coisa extraordinária, porque muitas vezes nós pensamos, mas isso aconteceu na história da humanidade, várias circunstâncias aconteceram, porque as pessoas se vinculavam a essa ou aquela outra situação, posição política, posição religiosa, e se via irmãos contra irmãos, pais contra filhos. Não foi assim? Aqui mesmo a gente via durante o nazismo, os filhos entregando os pais. Na China foi assim. Não era por questões religiosas, questões políticas. Durante a Revolução Cultural, eram os filhos levando os pais para que fossem condenados a pilotão, para serem fuzilados. E essas coisas acontecem hoje, imagina, ao longo dos séculos. Mas temos que pensar também no sentido simbólico, porque muitas vezes aquela coisa a que nos familiarizamos, aquilo que consideramos nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, muitas vezes não é o pai, a mãe e o irmão. A gente às vezes considera o pai da gente a droga, a gente considera a irmã da gente o poder, a riqueza, a gente considera os vícios de toda sorte, a luxúria, e elas conspiram contra nós, e elas nos levam muitas vezes à morte. Precisamos pensar o valor dessa mensagem, mas quem suportar até o fim será salvo. E ele dizia uma mensagem de prudência: quando vos perseguirem numa cidade, vá para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. E essa mensagem ninguém entende, ninguém traz para os dias de hoje e diz, essa mensagem era referida aos apóstolos, e dizia que eles iriam passar por todas as cidades de Israel, mas antes disso viria o Filho do Homem. É o retorno de Jesus em carne e osso, porque as pessoas só querem Jesus de carne e osso. Tem dificuldade de perceber que Jesus nunca nos deixou, sempre esteve presente conosco, e basta que nos coloquemos em sintonia para sentir-o pleno ao nosso redor, em nosso apoio, nos sustentando. E aí, a recomendação, que história é essa de que antes de viajarmos por todas as cidades de Israel? Porque era simbólico, na história de Israel, havia a saída, era um povo peregrino por natureza, recebia do pai Abraão e vinha para a terra de Canaã, depois eles eram levados pelas necessidades das secas para o Egito, depois aprisionados, depois libertos, ultrapassa o Mar Morto e depois vão se colocar próximo do rio Jordão, constrói o templo, novamente são prisioneiros na Babilônia, voltam. Essas idas em várias cidades de Israel era a trajetória de evolução desse povo. Simbolicamente, percorrer as cidades de Israel era fazer o caminho de evolução espiritual. E antes que percorrêssemos todas as cidades de Israel, ou seja, antes que percorrêssemos todos os estágios evolutivos, espirituais, Ele viria a nós outros, porque quanto mais evoluídos estivermos, aí chega o momento em que nos sentimos que o Espírito domina a matéria, e nesse instante nos conectamos com Cristo, e Ele vem ter junto conosco para essa passagem extraordinária. Não é que Ele nunca nos deixou, é que Ele está esperando a sintonia na hora que nós nos sintonizamos com Ele,
nós avançamos profundamente. E ele diz: não vos inquieteis, quando vos perseguirem, fugi para outra, vai para outra situação, vai aqui, vai ali, realiza o teu trabalho aqui, já que não podes realizar neste instante. Se não podes fazer da forma que queres aqui, realiza o trabalho no bem, noutra área, e segues. Porque antes de terminar a tua trajetória evolutiva, nós nos conectaremos. E mais adiante, é Ele a nos falar, nos encorajando a realizarmos essas atividades, e diz: afinal de contas, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o Senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais o farão aos seus domésticos. Era ele nos informando. Olha que coisa fantástica. Ele nunca disse que era melhor do que nós, e isso é de uma humildade desse espírito extraordinário, que veio há 2000 anos numa sociedade extremamente atrasada para nos auxiliar, nos oferecer auxílio. E era ele dizendo: não é o discípulo mais do que o seu mestre, mas nos dizia: basta ao discípulo ser como o mestre. Olha que coisa fantástica. Nos dizia que nós podemos ser como ele. E tantos dizem: não, Cristo é Deus, Jesus é Deus, nós nunca podemos ser como ele, porque essa distância convém, porque diz que nós nunca seremos capazes de realizar esse roteiro que ele mandou com que nós realizássemos. Aí ficamos dizendo: olha, que coisa bonita o Cristo dizer: perdoai os teus inimigos. Eu acho isso fantástico, o Cristo é ótimo, né? Eu não teria nunca condição de fazer isso, porque nós achamos que não temos que realizar isso, porque isso é coisa de um divino, de um santo. Talvez um São Francisco de Assis consiga fazer algo assim, mas eu nunca conseguirei, não é? Mas não é isso que o Cristo diz. Ele diz que nós podemos ser como ele. Em Lucas fica mais claro ainda essa passagem, porque Lucas diz: o discípulo não é mais do que seu mestre, mas todo aquele que é diplomado, que é formado, que se aperfeiçoa, é como seu mestre. Olha que coisa fantástica. É a mensagem típica que o Cristo veio nos dizer. Ele era o modelo e guia, que nós podemos fazer tudo o que ele fez. E nos convocava a fazer muito mais, porque vós podeis realizar muito mais. E tinha essa história de Beelzebu, que dizia: chamaram Beelzebu. Beelzebu, na realidade, era tido como um ídolo, um falso sacerdote. Chamaram isso a Jesus. E quantos espíritas nesse século foram chamados de feiticeiros, de bruxos, de Beelzebu? Estamos em boa companhia, porque afinal de contas foi o que chamaram do Cristo Jesus. E aí, por que temê-los? Jesus diz: não os temais, pois não há nada de encoberto que não venha a descobrir-se, nem de oculto que não venha a saber-se. O que vos digo às escuras, dizei-o na luz, e o que ouvis aos ouvidos, proclamai-os nos telhados. Veja que isso tinha a ver com aquela sociedade de então. Por quê? Primeiro ele vem dizer: esses que estão a vos perseguir, que estão no poder, que estão nas sinagogas, tudo será descoberto, nada ficará às escuras. A vaidade deles, a soberba, tudo ficará lúcido, porque na hora em que despertamos no plano da verdadeira vida, tudo fica transparente, nada ficará oculto. Mas mais adiante ele diz: o que eu vos digo agora às escuras, em forma de alegorias, em parábolas, porque só aqueles tinham condições de receber aquela mensagem. Dizei-o na luz, nos convocando a fazê-lo. E o que ouvis aos ouvidos, proclamai-o nos telhados. Não precisamos seguir literalmente, ninguém precisa subir aos telhados da casa para proclamar Jesus. Alguns a gente vê aqui,
vai para as praças e a gente vê pessoas com megafone, proclamando, porque imagina que essa proclamação tenha que ser feita assim. Se tivesse um telhado, subia no telhado para ser literalmente seguir a palavra do Cristo. Mas ele estava falando daquela sociedade, porque era uma sociedade onde, a partir da sexta-noite até a noite do sábado, ninguém realizava nada. E havia, né, da sinagoga, havia aquele que era chamado o cantor, o que entoava as canções, ia para cima dos telhados, do telhado mais alto, para dizer aos camponeses que se recolhessem nas casas. Se recolham nas suas casas, porque agora é dia de não fazer mais nada, é hora de não fazer mais nada. E eles se recolhiam no sinédrio para as lições que só aqueles iniciados poderiam ter acesso. E era de tal forma que o rabino falava a meia voz, e o Cristo se fez passar por um rabino. Aquilo que eu vos digo a escondidos, ou seja, porque eu só estou falando para vocês, era como os rabinos faziam nas sinagogas. Nos sábados era assim, eles não falavam alto, falavam a meia voz. Aí tinha um outro, que era auxiliar do rabino, que falava aquilo que tinha ouvido para eles. Era todo um ritual. Mas veja, só aquele grupo seleto podia ouvir a verdade dos judeus, e os demais tinham que se recolher às casas. E o Cristo disse: é preciso acabar com isso, é preciso que essas informações cheguem a todos. E ainda hoje mais ainda, porque estamos no mundo da razão, do conhecimento, então precisamos elucidar aqueles corações que ainda não sabem sobre a justiça divina e sobre a beleza de viver o Evangelho de Jesus. O quão importante é isso para a transformação das nossas vidas. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes o que pode fazer perder tanto a alma como o corpo no vale das lamentações. E dizia: estes, o máximo que podem fazer é matar-vos o corpo físico, mas não lhes matará aquilo que és em essência, espírito imortal, vinculados à proposta do Pai, do Criador. Não temais, temais sim aqueles que vos levam a perder o próprio espírito, as viciações, o mau comportamento, o orgulho, a vaidade. Esses são os grandes inimigos, estão dentro de nós. Por isso que a guerra deve ser realizada internamente e não fora. Nós sempre pensamos no adversário de fora, mas eles só podem nos matar ao corpo. Mas quem pode nos matar? O nosso espírito, esse sim é o verdadeiro adversário. E a gente diz: mas aonde está esse adversário? Como Pedro uma vez perguntou ao Cristo, e o Cristo construiu uma linda alegoria num passeio com ele para demonstrar que o medo, a vaidade, o orgulho, o preconceito eram os verdadeiros adversários do apóstolo. E o Cristo diz: não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo, nenhum deles cairá no chão sem o vosso Pai. Até o cabelo, cada cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temam, porque vós valeis mais do que os passarinhos. Portanto, todo aquele que me aceitar diante dos homens, eu também o aceitarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que me rejeitar diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai que está nos céus. E as pessoas dizem: olha o Cristo dizendo, tem uns que vão ser rejeitados, os outros. Veja que o movimento é sempre nosso. Aquele que me aceitar, veja que ele não diz: eu vou aceitar esse ou aquele. Ele diz: tem um que vem e me aceita, entra em conexão, recebe a conexão imediata. Aquele que procura o Cristo acha, mas tem que ir de coração limpo, puro, verdadeiramente procurando, acha, encontra. Aquele que me aceitar, eu o aceitarei e encaminharei ao Pai, porque Ele é o caminho da verdade e da vida. Ele está sintonizado com o Pai. Ele diz: eu e o Pai somos um. Então aquele que alcança o Cristo, alcança o Pai. Mas aquele que 2000 anos depois, ele esperando de braços abertos com um evangelho oferecido a nós outros, e a gente diz: não, eu não quero, eu tenho coisa melhor para fazer,
tem ali uma droga, tem uma viciação qualquer, eu estou em busca do dinheiro, não tenho tempo para isso. Esse não aceita o Cristo, portanto, não tem como fazer sintonia. Por isso que o Cristo não aceita, é como um imã. Se eu viro o imã para cá, ele não vai se conectar. Não tem jeito. E diz Pastorino, refletindo sobre essa passagem, que nós podemos relacionar, por exemplo, a fonte viva do Evangelho. Ela está o tempo todo jorrando água viva para nós outros, a fonte viva. Mas muitas vezes nós, ao invés de colocarmos o copo embaixo da fonte para receber as maravilhosas lições nela contida, viramos e emborcamos o copo. Então não tem como recepcionar essa fonte viva. É preciso nos esvaziarmos, nos colocarmos como vaso puro para recepcionar essa fonte viva. E ele mais adiante vai dizer, em nos falando ainda sobre essa passagem evangélica das nossas dificuldades, tem uma passagem que até hoje causa espécie. Tem até umas musiquinhas, eu pelo menos quando era católico, tinha umas musicazinhas de uma espada, não sei o quê, eu não me lembro mais não, mas tem essa passagem em Mateus que diz: não penseis que vim lançar paz à terra, não vim lançar paz, mas uma espada, pois vim separar o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Assim, os inimigos do homem são os de sua própria casa. Imagine o Cristo nos dizendo para a gente olhar para a sogra, para a mãe, para o pai, para o filho, como inimigos. Porque vem literalmente a mensagem evangélica, ao invés de ver o sentido contido no Evangelho. Toda mensagem do Cristo é uma mensagem de amor. Amai o seu próximo como a si mesmo. Como é que a pessoa vai pegar literalmente uma mensagem dessa e imaginar que os inimigos nossos estão na nossa casa? E as pessoas já olham assim. Eu bem que sabia que os meus inimigos estavam aqui, né? Tem gente que vai olhando a passagem evangélica e diz: agora eu sei quem são meus inimigos. Não é isso. Nossa casa, nosso templo é o nosso corpo, o nosso coração. Essa é a nossa casa. Nossos irmãos, nossos filhos, nosso pai, é o nosso cérebro, a nossa mente, tudo que nos vincula. A carne. Muitas vezes a gente evolui no pensamento, a gente raciocina, isso é certo, isso é certo, isso é errado. Beber não é bom, fumar não é bom, mas aí vem a carne, né? Insaciável, e diz assim: mas aquele cheirinho da fumaça, ou então aquele torpor é tão bom e tal. Então há contendas entre pai e filho dentro de nós. E os nossos adversários estão dentro de nós, são nossa família. Mas nós queremos imaginar que é o paizinho, coitado, a mãezinha, o nosso irmão, que são os nossos grandes adversários. Certamente que em algumas circunstâncias temos adversários, mas não era isso que o Cristo dizia, porque essa é uma sentença genérica, não é um caso a caso, é uma sentença genérica. E genericamente os nossos adversários que estão na nossa casa, no nosso templo, no nosso corpo, são que nos vinculam àquilo que são os nossos grandes adversários, que ele sempre disse em todas as passagens evangélicas: temos que superar o nosso orgulho, temos que superar a nossa vaidade, temos que superar o nosso egoísmo. E mais adiante, ele vem nos oferecer a passagem em que ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí é que a pessoa diz: olha, está vendo? E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O que acha sua alma a perderá, mas o que perde a sua alma por minha causa, a achará. Olha que ensinamentos fantásticos. Aí nós dizemos: eu tenho que fazer um esforço tremendo, porque eu amo demais a minha mãe, né? E o Cristo, embora eu ame,
pelos exemplos, por tudo isso, mas eu não tenho essa proximidade com Ele, né? E é verdade, isso é verdade e ninguém tem que se angustiar com isso. A experiência que temos na carne é uma experiência táctil, é uma experiência de olhar, de conviver, de tocar as mãos. O amor que nós temos por quem convive conosco é o amor da intensidade do relacionamento, da convivência. E é rica essa experiência. Mas o amor do Mestre, e os judeus tinham uma frase bem singular sobre isso: o Pai nos traz a vida, mas o Mestre nos orienta para além da vida, para a vida além da vida. Era uma passagem contida em escritos hebraicos da época. E então ele fala exatamente isso, na condição de mestre. Ele oferecia uma vida superior à que os próprios pais faziam, mas olhando do ponto de vista simbólico, o pai e a mãe, como aquelas coisas que eu falei, na nossa mente, né? O nosso corpo, quando a gente ama mais as coisas que nos prendem, não é? Ao exercício das nossas sensações, à comida, ao prazer, ao sexo, do que ao sucesso mesmo, pessoal, no trabalho, né, na sociedade, do que ao Cristo. Nós não somos dignos dele. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E as pessoas ainda imaginam, mas levar uma cruz é difícil, ser crucificado não é brincadeira, né? Mas por que o Cristo exige isso tudo da gente? Em alguma oportunidade, provavelmente a gente já foi crucificado de diversas formas, porque são muitas existências. Então, aqui e ali nós já passamos por grandes sacrifícios e grandes suplícios. É preciso entender de que cruz o Cristo falava. Lembremos-nos de Francisco de Assis e a sua vestimenta simbólica, representando com aquela vestimenta a cruz. Pois o corpo humano, estendida às mãos, é a cruz que carregamos. Somos espíritos. De quando em vez envergamos essa cruz para seguir as pegadas do Cristo, que cada um pegue a sua cruz, tome a sua roupagem carnal, porque ela é a experiência dolorosa para o espírito. Imagina um espírito com todas as possibilidades, imagina o próprio Cristo vir envergar um corpo. Crucificado foi ao adentrar no corpo. Morreu crucificado, simbolicamente. Veio crucificar-se e saiu dessa experiência crucificado. Nós temos essa experiência constantemente. Envergamos as nossas cruzes. Não precisamos da cruz tal qual o Cristo, na sua experiência da desencarnação, veio a ter como experiência traumática para nós outros, porque nos sentimos culpados até hoje. O que acha sua alma a perderá, mas o que perde a sua alma por minha causa a achará. E nesse sentido, a alma, nas traduções, não significa espírito. As pessoas leem alma como espírito. Não, alma é a psique. A alma é a personalidade. Quem acha a sua personagem mais importante do que tudo e vive para a personagem, perderá a sua alma, porque vai morrer. Eu sou Érico. Se eu achar que eu sou Érico, vocês acham que eu sou Érico, mas eu não sou Érico. Só sou Érico nessa existência e milhares de anos que eu tenho de vida. Minha existência é milenar. Quantos nomes tive, quantas profissões, quantas famílias? Então eu não sou Érico, eu estou Érico. Se eu achar que eu sou Érico, perderei o que eu sou. Mas se eu entender que sou um espírito imortal, e essa personagem é importante para o crescimento desse espírito que sou, aí encontrarei. Perderei a minha alma porque eu me desvinculo, me desapego. Eu sei que, cumprida a minha missão, eu serei mais do que Érico. Por isso que eu me encontrarei. É uma lição extraordinária. 2000 anos e a gente fica sem entender
e ficamos nos desviando, porque é difícil essas coisas de seguir aquela regra tão difícil, amai o vosso próximo como a ti mesmo. E aí a recompensa, que é o final do capítulo. E ele nos sugere: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, que somos nós nos fazendo discípulos dele, em verdade vos digo que de nenhum modo perderá a sua recompensa. É uma lição que Francisco de Assis aprendeu em toda a sua substância. E foi ele, nos dias como um destes, em aproximando-se o Natal, a sugerir a construção de um presépio, e lá, pela primeira vez, representou em cores vivas o que seria um presépio, com um burrico, um boi e aquela manjedoura, e nos trouxe o exemplo extraordinário de comunhão, porque aquele nobre que tinha oferecido a ele aquela montanha com algumas cavernas, para que ele ali pudesse meditar, e ele pediu para construir lá o eremitério, para que pudesse celebrar o Natal, celebrando a humildade do Cristo Jesus, de ter vindo até nós, numa manjedoura simples. E ele fez a sua pregação, e tão emocionado se colocou naquele instante que foi, deu as costas a toda a população que se fazia presente ali para assistir aquele presépio vivo. E ele, dirigindo-se para aquela manjedoura, emocionou-se a tal ponto que paralisou a sua pregação. E as pessoas ficaram absurdas: o que é que está acontecendo? O pobrezinho de Assis. E ele falava: ah, menino, amor, amor, amor. E depois as pessoas se assustaram porque ele se aproximava da manjedoura como se quisesse pegar aquela criança que ninguém via ou alguns viam. E ele pegava com tanto carinho e trazia para perto deles. Ah, o amor, o amor. E João Velita, que era o nobre que ofereceu a ele, e era médium, disse ter visto o menino Jesus nos braços de Francisco. E sorria para Francisco. Ele está voltando. Nas últimas publicações de Divaldo Franco, Joana tem enfatizado: Francisco está por voltar. Está por voltar este sentimento de amor que nos une em perfeita comunhão com Cristo. E diz Joana: os teus discípulos já estão por aqui. Volta a carne, numa súplica, para nos orientar de novo pelos caminhos da fraternidade. Sejamos, meus irmãos, nestes dias de preparação do Natal, conscientes das responsabilidades de nos fazermos, seguindo o Cristo, conforme Ele nos orientou, nos fazermos tocar o nosso coração como tocou o coração de Francisco, para que possamos, como discípulos deles, preparar o caminho, colocar as pedras, por onde haverão de passar os nossos superiores espiritualmente, comandados por Francisco, para nos trazer de novo o cântico da perfeita integração, da natureza, de nós outros, com o amor do Cristo, celebrando sempre que o amor dele, que se nos fez todo inteiro em renúncia e misericórdia, nunca nos abandonou, está presente junto a nós, como nesse instante, trazendo bênçãos a cada uma das vidas aqui, dos dois planos da vida, necessitados de se confortar e de renascer verdadeiramente para o amor. Que o amor do Cristo faça morada no coração de cada um de nós.